Vamos trabalhar o conceito de fluxo aqui, que está relacionado com integrais sobre áreas, que são integrais espaciais. Como motivação, vamos estudar um problema específico, que é o de um fluido passando por alguma região aqui do espaço. Você imagina que tem um fluxo numa região espacial pequena. Vou imaginar que esse tubo ele é muito fininho, ele tem uma área de valor infinitesimal, uma área bem pequenininha, ds. O valor do comprimento que você tem ao longo da corrente aqui nesse caso, a gente chama de dl, portanto o volume é o produto ds vezes dl, e eu tenho dentro desse elemento infinitesimal de volume um valor de massa que eu chamo de dm. Então, se você conhece a densidade do fluido, o valor do dm é comprimento vezes a área, dá o volume, né, infinitesimal, e ρ aqui a gente está usando para denotar densidade, uma notação bastante comum para denotar a densidade volumétrica de fluido. Note, dl dt, que aparece aqui nessa expressão, é o módulo da velocidade se, e é importante esse se que eu estou incluindo aqui, a velocidade é perpendicular à superfície que eu escolhi. O comprimento percorrido aqui pelo fluido nesse volume infinitesimal é nada mais do que o módulo da velocidade vezes o intervalo de tempo. No caso de um ponto em que a superfície infinitesimal não é perpendicular à velocidade, qual é o valor da taxa dl dt? Nesse caso, eu preciso pegar a componente da velocidade que está ao longo dessa linha aqui. Então, eu posso chamar essa linha aqui de n, o chapéu. Então, o versor que orienta todos os vetores que podem ser escritos ao longo dessa linha vai ser o n chapéu. Então, nesse caso, eu tenho que o v escalar n chapéu, que é a componente ao longo aqui, digamos que isso aqui seja, por exemplo, o i, do eixo ijk. Então, vai ser a componente x da velocidade, né? V escalar i. Então, é esse objeto que eu vou substituir aqui como dl dt. Fazendo a substituição aqui do dl dt, você fica com essa expressão aqui. O fluxo, que eu estou dando o nome aqui, é a densidade vezes esse produto escalar aqui. O que acaba acontecendo aqui é que a gente é motivado a definir um elemento de área orientado para uma superfície. A gente vai chamar isso aqui do vetor elemento de área. Chama todo esse conjunto aqui de ds. Alguém um pouquinho mais escolado em cálculo vai fazer uma pergunta interessante, que é: você fez uma análise, parece que está tudo certo, mas você tem um objeto do lado esquerdo que é aparentemente bem definido. Você espera que a razão entre essas diferenciais seja bem definida. No entanto, do lado de cá, você tem um objeto que parece ser infinitesimal, ou seja, você tem uma igualdade entre um cara que não sugere que seja infinitesimal com outro que é infinitesimal. Mas isso é apenas uma formalidade da notação. Na verdade, esse objeto aqui do lado esquerdo é um infinitésimo de fluxo. Eu estou analisando um fluxo sobre um elemento de volume infinitesimal. Formalmente, eu poderia escrever um d disso aqui, e aí ficaria mais condizente a notação. Prepara o que a gente vai fazer no próximo passo, que é integrar isso aqui para saber o fluxo total sobre uma superfície finita, não infinitesimal, como é o caso da análise aqui. Dada uma superfície aberta, uma superfície que poderia ser imaginada como uma calota, que você poderia completar para obter uma superfície fechada, você imagina essa superfície imersa num fluido em movimento com velocidade v, que é atribuída a cada um dos pontos do espaço, e densidade ρ, que também é diferente possivelmente em cada um dos pontos do espaço. Nós estudamos o fluxo
através de um elemento infinitesimal de superfície. Definimos o vetor área infinitesimal, área orientada, um vetor, e vimos que o fluxo é medido por essa quantidade, a velocidade vezes a densidade, produto escalar com a área infinitesimal do elemento de superfície. Isso está o fluxo infinitesimal, ou dφ, como a gente pode escrever também. Chamando de S, essa superfície inteira aberta, eu estou interessado em saber o fluxo sobre a superfície completa. Então eu integro essa igualdade, obtendo a expressão que define o fluxo sobre a superfície S. A gente usa a letra S para indicar que está cobrindo uma certa região do espaço. Se a superfície for fechada, a gente pode incluir esse símbolo aqui. Aí você já precisa imaginar essa região como uma superfície fechada. Note que a orientação da superfície, quando ela é fechada, imagine que isso aqui seja uma bolha. Então ele está espetado aqui na superfície, mas tem uma orientação para fora da superfície. A gente define duas regiões, um lado de dentro e um lado de fora da superfície, quando ela é fechada, e os vetores que são normais à superfície orientam-se para fora dela por convenção. Claro que nós estamos trabalhando com o conceito de fluxo de um fluido, como por exemplo a água, e partimos da definição de taxa de variação da massa através de um elemento infinitesimal, como você viu na parte anterior do vídeo. Portanto, é preciso, se você for prosseguir com esse problema de fluidodinâmica, digamos assim, definir melhor o que é essa quantidade dm dt que aparece, que eu chamei de fluxo. Não vamos estender aqui a análise, uma vez que estamos interessados apenas no conceito de fluxo. O que vamos fazer é generalizar o conceito de fluxo, a partir da motivação que tivemos analisando os fluidos. Dado um psi qualquer, que é um campo vetorial, cujas linhas estão esboçadas aqui nesse desenho, que é uma função das variáveis x, y, z que definem um ponto no espaço, o fluxo deste campo é definido como uma integral do produto escalar do campo pelos elementos de área orientados, cobrindo a superfície S sobre a qual queremos calcular o fluxo de psi. Então essa é a definição de fluxo. Como primeiro exemplo, vamos calcular o fluxo associado com esse campo aqui sobre essa superfície, que é a superfície de um cilindro de raio A e altura H. Para fazer isso, a gente divide a superfície em três superfícies diferentes. Uma é o tampo de baixo do cilindro, a outra é essa parte curvada lateral do cilindro, e essa de cima, S2, é o tampo superior, que está em Z igual a H, que é um plano que corta aqui o eixo Z. A integral fechada vai se separar em três integrais abertas sobre a superfície lateral, que é o S0, a superfície de baixo, que é o tampo de baixo, S1, e o tampo superior aqui, S2. Então a gente tem que saber quem são esses elementos infinitesimais de área nas respectivas superfícies. Os versores normais são esses três que eu desenhei aqui. No tampo de baixo, esse versor é -z. É um vetor que está normal a qualquer plano que corte o eixo z perpendicularmente. Mesmo para esse aqui, só que agora, por causa da orientação da superfície, ele aponta para cima. É o mesmo versor sobre todo o tampo de cima. E na lateral do cilindro eu denotei como N esse versor aqui, cuja única propriedade que nos interessa é que ele é perpendicular ao Z. Ele cobre aqui toda essa superfície lateral, então você pode imaginar vários versores unitários saindo como se estivessem espetados normalmente ou perpendicularmente a essa superfície lateral. O que é especial para nós é que o produto escalar desse N com o Z vai ser zero nessas integrais. Lembrando a forma compacta de denotar esse campo vetorial, que usa o versor que denota a direção z, né, ou k, como a gente às vezes chama isso aqui, substituindo aqui, fica com esse resultado.
onde a gente nota que os produtos escalares dos elementos de superfície vão aparecer aqui com o vetor z. Como eu disse antes, aqui na superfície S0, que é essa lateral, o produto escalar de z com S0, um ds0, que é colinear com n, isso aqui vai ser proporcional então a z escalar n, que é igual a zero. Então essa integral vai ser nula. Ficamos então com essas duas integrais, uma feita no tampo inferior aqui do cilindro e outra feita no tampo superior. Nesses tampos, como já havia antecipado, os elementos infinitesimais de área orientada são ds1 menos z, porque aqui você tem o versor para baixo ao longo de um elemento que é o módulo do ds. Você pode chamar isso aqui de dx dy, porque são o tipo de variação que você vai ter ao longo de planos que são paralelos ao plano xy. O z não varia nesses planos. Então o ds pode ser colocado como dx dy para os dois, mas isso não vai ser necessário nesta integração que nós vamos fazer. O z, que aparece aqui no integrando, é constante. No tampo de baixo, o z vale zero, e portanto essa integral se anula, sobrando apenas essa para avaliar. Já nessa integral aqui, o z está no tampo de cima, portanto vale h, que é uma constante, então pode ser tirada para fora da integral. Agora eu uso aqui ds2, fazendo o produto escalar com z, isso aqui dá 1. Eu vou ficar apenas com ds aqui, e essa integral aqui é a integral do elemento de área do tampo de cima sobre o tampo de cima. Portanto, ele vai dar a área do tampo superior, que é π vezes a ao quadrado, que é o resultado final da integração. A gente nota que o resultado obtido é o volume do cilindro mostrado na figura. Isso poderia ser antecipado com o teorema da divergência. Esse teorema está visto em outro vídeo, você deve saber usar. Ele relaciona a integral de superfície sobre uma superfície fechada com a integral volumétrica do divergente do campo. O divergente desse campo aqui é muito fácil de se calcular, ele dá 1, e é uma constante, ele é 1 em todo o espaço, portanto a integral do lado direito aqui do teorema vai dar como resultado o volume no interior da superfície fechada sobre a qual estamos fazendo a integral. Portanto, não há nenhuma surpresa que, fazendo a integral passo a passo, sem apelar para o teorema da divergência, nós obtemos o volume do cilindro. Neste segundo exemplo, a gente vai considerar uma idealização, que seria um chuveiro esférico. É um chuveirinho em forma de esfera que joga água para todas as direções com a mesma intensidade. A gente imagina isso num espaço em que não há gravidade, ou seja, apenas isso está ocorrendo que a gente está ilustrando aqui. Você pode imaginar uma realização disso num container com água completando ele. Você pode imaginar isso num espaço em que não há gravidade, então você pode fechar aqui em cima se quiser. Você mantém algum fluido no background e faz o motor bombar fluido por um tubinho bem fininho mesmo, de maneira que ele não perturbe a esfericidade do fluxo que vai sair aqui pelo chuveirinho esférico. E a saída de fluido para garantir que esse volume permanece o mesmo, né? Você pode fechar aqui em cima. Não é importante que a gente tenha esse compromisso com a realização prática do que a gente está fazendo, porque a finalidade desse exemplo vai ficar evidente conforme a gente resolve. Então vamos voltar para a idealização esférica mesmo, a realização de uma fonte que faz um spray de fluido esfericamente simétrico. Esse é o problema proposto que eu quero resolver agora. A gente agora coloca o chuveirinho, que é uma fonte de fluxo esfericamente simétrico de fluido, na origem dos eixos que a gente vai usar para calcular o fluxo numa determinada superfície. A gente imagina que o raio do chuveirinho, que é esférico, vale R0, é um raio pequenininho, e a entrada de massa por unidade de tempo por esse chuveirinho é conhecida, é um valor fixo, constante, vale Q. Tem uma relação com a vazão, né? Uma vazão constante que está entrando de fluido.
Agora a gente imagina uma superfície esférica centrada na origem também, de raio R. E vamos fazer ainda mais uma simplificação, dizer que a densidade é constante do fluido, de maneira que a integral vai acabar sendo feita apenas sobre esse produto escalar da velocidade pelo elemento de área nessa esfera de raio R. E se a massa é conservada, a quantidade de massa que passa por segundo, que é o dm/dt, lá na esferinha que constitui o chuveiro, vai ser a mesma que passa na esferona de raio R mais exterior. Portanto, nós temos essa relação aqui, que expressa nada mais do que a conservação da massa. A vazão ou fluxo é o mesmo, tanto na esferinha que constitui o chuveiro, como numa esfera maior, centrada na origem de raio R, como em qualquer outra esfera. O problema que eu estou propondo aqui então agora é determinar qual o perfil de velocidade que você tem em cada uma dessas esferas concêntricas para que essa condição de conservação de massa seja respeitada. Aqui você vê no desenho o vetor velocidade nessa superfície, está espetado aqui na superfície, e também o elemento de área orientado no mesmo ponto do vetor velocidade. E eles, por causa da simetria esférica, porque a superfície é esférica, eles são paralelos em todos os pontos. A gente está contando com a hipótese de que o chuveirinho é eficiente em formar um fluxo esférico de fluido para fora do centro do eixo de coordenadas. Por causa disso, o produto escalar vai dar simplesmente o módulo de V vezes o módulo do elemento de área que está aqui. Adicionalmente, o valor do módulo de V é o mesmo em todos os pontos da superfície esférica, porque a gente está fazendo a hipótese de que o fluxo tem simetria esférica. Ou seja, não há nenhuma razão para o módulo da velocidade ser diferente num ponto da superfície esférica do que no outro. Portanto, ao fazer a integração, você pode retirar o módulo para fora da integral, uma vez que o módulo é o mesmo em todos os pontos dessa superfície que está sendo usada. A integral resultante é a soma sobre os elementos de área, que vai dar a área total da superfície esférica, que é igual a 4π vezes o raio ao quadrado. Mas como nós argumentamos antes, o fluxo de massa é igual a Q, que é uma constante. Usando esses dois resultados, a gente fica com V4πr2 igual a Q sobre ρ, e portanto o módulo de V é dado por essa expressão. Chamando de R chapéu o versor normal, a superfície esférica, num determinado ponto que a gente usou, a gente consegue expressar a velocidade como um campo vetorial. Ele tem essa parte direcional aqui, que é o R chapéu, e a parte da dependência com 1 sobre R ao quadrado. O que a gente pode fazer agora é inverter a ordem de resolução desse problema. Digamos que eu tivesse proposto para você um campo de velocidades que cai com 1 sobre R2 e é simétrico esfericamente, de maneira que ele está sempre apontando na direção de uma esfera de raio R. Por exemplo, R1 ou R2, aqui são duas esferas concêntricas que eu desenhei dessa maneira para simplificar um pouco o desenho. O que eu posso concluir de um campo que tem esse tipo de dependência é que essa integral aqui, que é o fluxo, vai ser constante. Se você calcular ela em R2 ou em R1, o resultado vai ser o mesmo. Veja, a velocidade não é a mesma, ela cai com 1 sobre R2, portanto ela é maior aqui, nessa superfície esférica, no R1 que é menor, e menor aqui nessa exterior. No entanto, a integral sobre a superfície esférica é a mesma. A gente está garantido por causa dessa dependência aqui. Então a gente pode transformar uma consideração que a gente fez tentando fazer analogia com conservação da massa e inverter agora a argumentação. A gente pode concluir que isso é uma propriedade desse campo que cai dessa maneira aqui, porque ele foi determinado justamente por esta condição aqui. Portanto, se você retornar ele aqui nessa integral, ele vai satisfazer a condição que foi imposta. Ou seja, qualquer campo que cai dessa maneira no espaço tem uma integral de fluxo constante, ou seja, ela é a mesma para superfícies esféricas concêntricas. A gente pode expressar essa conclusão colocando essas constantes 4πρ e Q aqui, nessa nomenclatura K, é uma constante, e expressando o campo dessa maneira, um pouquinho mais compacta, dizendo que quando V é dessa forma,
você tem uma implicação de que a integral dá uma constante. Imagine que eu escolho agora uma superfície interna a essas duas superfícies esféricas concêntricas que estavam ilustradas aí. Você tem que o chuveirinho está expelindo água a uma taxa constante que, lembra disso, e que o tanto de água por segundo que passa por essa superfície é o mesmo que passa por essa outra superfície exterior. Se você desenhar uma superfície deformada, você vai ter que o tanto de água que passa através dessa superfície deformada deve ser o mesmo. Toda a massa que passou pela pequena vai ter que passar pela deformada antes de passar pela grande. Então é uma questão bastante intuitiva, ainda que eu não vá demonstrar aqui, mas é possível demonstrar também matematicamente que esse tipo de velocidade também tem essa propriedade, mas é bastante intuitiva se a gente prevalece um pouquinho mais com a analogia do escoamento de fluido incompressível. Como o fluxo de massa é constante, né, o mesmo, tanto em R2 quanto em R1, você é obrigado a concluir que esse fluxo também é o mesmo sobre qualquer superfície, independente da forma. Isso é bastante importante e é uma consequência desse tipo de dependência aqui do campo de velocidades. Se a gente quiser se abster das imposições que a gente fez na analogia inicial dos fluidos, né, a gente determinou que campo que satisfaz essas condições. Eu sei que um campo desses aqui tem essas propriedades que eu acabei de ilustrar. Tem mais uma propriedade importante de um campo com essa forma aqui, que é o fato de que se você tiver uma superfície e ela não contém a fonte, não contém o chuveirinho que está lá na origem, você é obrigado a concluir que agora essa integral dá zero. Você pode concluir isso pensando a massa de fluido que entra tem que sair dessa superfície, porque você não está acumulando massa lá dentro, nem perdendo massa, não há nenhuma fonte aqui dentro, a fonte está aqui. Só repassando aqui, a gente pode organizar melhor a correspondência entre o K, que vai na lei do campo de velocidades, e a integral de fluxo correspondente. Isso permite estender essa conclusão, que é uma conclusão matemática ligada por essa flechinha aí, para o caso do campo elétrico de Coulomb, que tem a mesma forma matemática, o que vai levar a gente ao enunciado da chamada lei de Gauss, que você vê aí. Note que a validade da lei de Gauss depende da forma do campo ser do tipo Coulomb, quando a carga é pontual. Então ela vai dizer que uma integral sobre uma superfície fechada do campo elétrico vai ser a própria carga que está dentro da superfície dividida pelo ε0 no Sistema Internacional de Unidades e vai ser zero toda vez que a superfície for uma superfície que não tem cargas dentro. Como a gente vai discutir, essa lei ela se generaliza para um conjunto de cargas também. É possível demonstrar que o campo produzido por conjuntos de cargas, tanto conjuntos discretos quanto um conjunto contínuo de cargas distribuídas dentro de uma superfície, vão satisfazer também a lei de Gauss.